Salve, salve, senhoras e senhores! Este é mais um Banda da Semana falando sobre os polêmicos irmãos Gallagher da banda Oasis, banda essa que fez com que este cara aqui resolvesse tomar o caminho da música. Então, se eu tô aqui enchendo o saco de vocês, reclamando, falando um monte de besteira e também passando um monte de conteúdo musical, é em grande parte culpa da banda Oasis. Fica com a vinheta. Banda da Semana, aqui no Minuto do Rock. Oasis, a banda vinda de Manchester, foi formada no ano de 1991 e o último a entrar na banda foi justamente Noel Gallagher, que acabou se tornando grande compositor de grandes hits e tudo mais que a gente pode conferir agora que eu vou falar um pouco sobre os discos. Definitely Maybe é o aclamado disco de estreia da banda inglesa, foi lançado em 1994. Singles foram lançados como Supersonic, Shaker Maker, Live Forever e Cigarettes and Alcohol, e já foi considerado como o melhor álbum de estreia dos anos 90, criando aquele estilo que a gente conhece como Britpop, que outras bandas como The Verve, Stereophonics e muitas outras também acabaram fazendo parte deste movimento. E o álbum já abre com a música Rock and Roll Star, que mostraria aqui estavam vindo os irmãos Gallagher. E a banda também já desde seu início começou a mostrar sua importância, né, sua relevância para os anos 90, por assim dizer. Já o segundo álbum, What's the Story, Morning Glory, lançado em outubro de 95, é universalmente reconhecido como o disco mais bem sucedido do Oasis e do movimento Britpop. Ele está na lista dos 200 álbuns definitivos do Rock and Roll Hall of Fame e o álbum foi um sucesso de vendagens com hits como Wonderwall, Don't Look Back in Anger, Champagne Supernova. Muitos fãs do Oasis falam que esse foi o auge, né, e que eles começaram a decair depois, porque começaram a experimentar outras coisas e inserção de samples de música eletrônica, enfim. É aquela coisa, né, que o fã acaba se apropriando, né, do artista, e o artista vai em busca também, às vezes, de evolução, maturidade, enfim, chamem do que vocês quiserem. E esse álbum fez com que o Oasis virasse headliner em grandes festivais, e tem aquele show épico também de Knebworth, de 250 mil pessoas, tem álbum desse show até muito bacana. O terceiro álbum de estúdio do Oasis, lançado em 97, chamado Be Here Now, esse teve a mão na massa do Sr. Noel Gallagher, que além de compositor, guitarrista, backing vocal e também vocalista em algumas músicas, ele assumiu o papel como coprodutor desse álbum. Não do mesmo jeito que o álbum anterior, esse álbum acabou não atendendo às expectativas do público, dos críticos, acabou gerando um certo conflito interno, né? A gente já via que os problemas extra-campo já atrapalhavam bastante o decorrer, né, a evolução dessa banda, mas músicas como Don't Go Away, Stand By Me, All Around the World se tornaram singles de grande relevância, com clipes e músicas tocadas em rádio até hoje. O álbum foi acusado pelo excesso de produção, com músicas enormes, letras sem grandes sentidos, é aquela coisa que a gente fala do fã se apropriar, né, e começar a criar aqueles pré-conceitos para com o seu ídolo. Legal que quando foi remasterizado esse álbum, eles disponibilizaram nos serviços de streaming várias demos, inclusive todas elas cantadas pelo Noel do disco, né. Uma coisa muito legal também do Oasis é que eles sempre lançaram uma porrada de singles fora dos seus álbuns, e a prova disso é a coletânea chamada The Master Plan, que foi lançada nos países onde os singles não são trabalhados. Esse álbum tem músicas muito clássicas, tem até um cover de I Am The Walrus dos Beatles, músicas como Rocking Chair, Stay Young, a própria The Master Plan, que o Noel falou num documentário que ele não sabe até hoje porque que ele deixou de fora dos álbuns. Em 2000 foi lançado o quarto álbum de estúdio chamado Standing on the Shoulder of Giants, esse álbum marcando a saída de dois integrantes da banda, Bonehead, guitarrista base, e o Guigsy também, que era o baixista, e pro lugar deles entrou Andy Bell no baixo e o Gam Archer nas guitarras, e eles ficaram até o final da banda, né? E esses dois integrantes permaneceram até o encerramento dos trabalhos da banda. E esse trabalho foi considerado como um experimento da banda em busca do novo som que a gente já via um pouco em Be Here Now, com guitarras invertidas, bastante influência de Beatles, que é uma coisa bem constante, né, na carreira deles. E tem também a primeira vez que uma composição do Liam entra no disco chamado Little James, que era a música falando sobre o seu enteado e filho da então esposa dele na época. Em 2002 foi lançado Hidden Chemistry, o quinto álbum de estúdio da banda. Foi a primeira vez
que o disco foi assinado, né, a produção de todos os integrantes da banda, menos de Alan White, que agora já seria o seu ex-baterista, né? Ao contrário do que a gente estava vendo, como o Be Here Now e o Standing on the Shoulder of Giants, experimentos, samples de música eletrônica foram tomando seu lugar nas músicas, esse álbum é mais direto e mais cru. E tem uma das músicas compostas e escritas pelo Liam, que acabou estourando aí em tudo que é lugar, chamada Songbird, uma música no violão, com teclado, bem direta, mas que o Noel disse que é uma das músicas mais lindas que ele já ouviu na vida dele. É difícil a gente ver elogios de um irmão para o outro, mas Songbird tem esse poder. O sexto álbum da banda, lançado em 2005, chamado Don't Believe the Truth, foi o disco que mostra também a entrada do baterista Zak Starkey, filho do Ringo Starr, na bateria. O Zak toca com The Who hoje em dia, também tem um outro projeto de reggae muito bacana. O Liam também cada vez mais mostrando as suas composições, também mostra a banda mais madura, voltando para as paradas. Desde o Be Here Now foi o álbum mais vendido, e o single que estourou violentamente desse álbum se chama Laila, esse fazendo com que o público pulasse do início ao fim do som nos seus shows. Chegamos a 2008, quando o Oasis lançou o seu sétimo e último álbum de estúdio, chamado Dig Out Your Soul. O Oasis fez aquela coisa assim, experimentação, rock, e voltou para experimentação novamente, mas um disco muito rock and roll. O Oasis, pelo conjunto da obra, mostra que é uma banda que realizou muita coisa. Eu deixei um pouco de lado, durante a falácia sobre os discos, as tretas, né? Temos coisas como o acústico da MTV, que o Liam abandonou nos ensaios, que disse que estava com uma laringite, e aí na hora do show mostrou o Liam nos camarotes bebendo cerveja, fumando um cigarro. O Noel saiu da banda algumas vezes, né? Até a sua derradeira, que diz que rolou uma quebraceira de pau antes deles entrarem num show, esse show sendo cancelado e o resto da turnê também. E isso gerou duas carreiras solo. Corte uma cauda que duas nascerão no lugar. É a Hydra? Não, são os irmãos Gallagher. Esse Banda da Semana tem um cunho muito especial e pessoal, né, da minha parte. É uma das bandas que eu mais amo. O meu filho se chama Liam, em homenagem ao Liam do Oasis. E espero que vocês tenham curtido. A gente passou de uma forma bem sucinta esses 20 e tantos anos de carreira dos caras. E tem algumas coisas muito bacanas também. O DVD Supersonic, que foi lançado há alguns anos. E eu acho muito legal também, para você que gosta dessas coisas assim, de ver momentos de gravação dos DVDs e coisas dos backstages. Eles têm um material muito legal de backstage, documentários, então é só procurar aqui no YouTube, provavelmente tem. Até agora também tem um documentário sobre o Liam chamado As It Was, e os dois seguem carreira solo, o Noel com 3 álbuns lançados e o Liam com 2. Feito, galera, esse foi mais um Banda da Semana, falando sobre a banda Oasis, que eu tanto amo, e tenho minha primeira tatuagem, que foi feita em 2000, tá aqui, ó, embaixo do blusão. Então é isso, é nóis, tamo junto, rock and roll. Banda da Semana, aqui no Minuto do Rock.